Bom, eu quero passar direto para o Max, para te ouvir aí, Max, do ponto de vista jurídico, todas essas questões, né? Na verdade, eu até anotei aqui, viu, Max? E eu vou, claro que deixar você à vontade para tocar no assunto que você sentir que é mais importante, que são muitos os pedidos que a defesa tem pleiteado, né? Primeiro, 83 dias para se manifestar depois dessa denúncia, ao invés de 15 dias, como funciona. Também falaram que vão pedir a anulação da delação premiada do Mauro Cid, que quer que o caso seja julgado no plenário do Supremo e não pela primeira turma, e quer ver impedidos Zanin e Flávio Dino de julgarem esse caso da tentativa de golpe. Disso aí tudo, Max, o que é mais grave desses pedidos? Faz sentido algum deles? Você acha que o Supremo vai conceder alguma dessas coisas? Vamos lá, boa noite, Afonso, Boa boa noite noite. ao deputado, boa noite também ao Beto Vasques, boa noite à audiência também do My News, segunda chamada do canal My News. Fazer sentido, faz sentido para a defesa, senão não teria pedido, né? A defesa, ela está nesse momento, quando você falou no início, dizendo de questões processuais, essa é uma fase eminentemente processual, não é uma fase de análise de mérito. Veja que não há ainda nenhum tipo de alegação com relação às provas, você observou bem. Por quê? Porque essa é uma fase ainda é uma fase de pré-processo penal. O processo penal, nesse caso, ou especificamente nesse caso, ele vai se dividir. Ele, de maneira geral, é assim como eu vou falar, mas no Supremo Tribunal Federal tem algumas peculiaridades. Agora, o que aconteceu foi que o Ministério Público, por parte do seu mais graduado membro, que é o Procurador-Geral da República, apresenta uma denúncia. Essa denúncia é apresentada e agora haverá um despacho do ministro relator, dando às defesas prazos para que elas, defesas, apresentem alegações. Essas alegações, antes do recebimento da denúncia, que é uma fase posterior a esse momento que a gente está vivendo, são alegações tipicamente processuais e defesas indiretas, não são defesas de mérito. As defesas, nesse momento, elas se concentram em buscar alguma questão, por exemplo, relativa à prescrição, alguma questão relativa a uma atipicidade flagrante, ou seja, não é crime de jeito nenhum. Essas questões nem são as que vão acontecer no próximo momento, depois do despacho do ministro relator, vai dar um prazo para as defesas. Agora, o que aconteceu foi que a defesa do presidente Jair Bolsonaro fez alguns pedidos antes mesmo da defesa, que chama-se resposta por escrito, que é a defesa feita para anteceder o recebimento ou não da denúncia. Vamos lá. Depois que recebe a denúncia, é que vai começar, sim, uma fase mais aprofundada, onde serão ouvidas testemunhas novamente, onde serão interrogados os réus ao final, serão provas anexadas, outras perícias. A defesa também produz prova nesse momento, relatórios, enfim. É um momento posterior ao recebimento da denúncia, quando eles se tornam réus, ou não. Pode também não ser recebida a denúncia. Muito bem, agora respondendo especificamente, 83 dias de defesa. Não tem cabimento. A defesa até pode pedir, mas é algo que o que ela está dizendo? Ela diz, olha, a defesa e a acusação, elas têm uma coisa chamada paridade de armas, elas têm que ter igualdade. O Ministério Público e a defesa têm que serem iguais em prazos. Isso, teoricamente, até é uma coisa a se pensar, mas não tem cabimento, por exemplo, o Ministério Público às vezes demora 2 anos para fazer uma denúncia. Então, vão deixar 2 anos para que a defesa apresente uma resposta por escrito? Não tem. Não há nenhum texto legal, porque aí não tem razoabilidade. Não há razoabilidade. O que tem razoabilidade? Por exemplo, no julgamento do Mensalão, que foi um julgamento, digamos assim, parecido com esse, análogo a esse, o ministro relator à época, Joaquim Barbosa, eu sei porque eu trabalhei nesse processo também,
ele deu 30 dias. A lei, ou melhor, o regimento interno do Supremo fala 15. Ele deu 30, porque há uma pluralidade de réus, ou seja, é razoável. Mas 83, eu não acredito. Não tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai dar isso. Anulação da defesa da colaboração premiada do Mauro Cid. A anulação da colaboração premiada do Mauro Cid é natural que seja pedida, porque vai dizer que o Mauro Cid foi coagido, vai tentar buscar alguma incoerência, inconsistência. Essa defesa, essa é uma nulidade que eu não acredito que o Supremo, ele até vai analisar, mas ele pode voltar a analisar isso posteriormente, quando do julgamento do processo penal em si, esse que é depois do recebimento da denúncia. Não acredito também que o Supremo Tribunal Federal vai acolher essa alegação. Julgamento pelo plenário. Olha, o que aconteceu foi que tem muita gente que sustenta a razoabilidade de levar-se para o plenário uma ação com essa envergadura, né, dessa importância, porque o plenário é o órgão mais nobre do Supremo Tribunal Federal, e nele foram julgadas, o mensalão foi julgado no plenário, que é um processo também que atingiu o espectro político, o outro espectro político brasileiro. Só que mudou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e não há nenhuma das autoridades que estão sendo processadas nesse momento, que a rigor nem autoridades, algumas delas são mais autoridades públicas, não há nenhuma autoridade que leve esse processo para o plenário de acordo com a norma regimental. Ainda faltou impedimento, se você quiser eu posso falar depois, ou agora. Então vamos deixar o impedimento para ficar com um gostinho de quero mais, pode ser?